O Estrela da Tarde de hoje homenageia Marcelino Freire, escritor que nasceu em Sertânia, Pernambuco, e que é conhecido por transgredir, que foge ao clássico, que foge ao previsível. Marcelino Freire iniciou sua escrita através da escrita de contos. Esses contos fogem ao tradicional, a teoria tradicional do conto, uma vez que muitos se aproximam de poemas, outros têm o uso do discurso direto, marcado apenas por diálogos. Então a gente vai ver que a escrita de Marcelino é bastante contemporânea e vai ser transgressora em muitos aspectos. Em 1955, ele publicou seu livro Acrústico, primeiro livro de contos, e 10 anos depois teve a sua obra de maior impacto nesse gênero, que foi Contos Negreiros, que ganhou o prêmio Jabuti de 2006, foi publicado em 2005, e no ano posterior ganhou o prêmio Jabuti de melhor livro de contos. É interessante chamarmos a atenção para o título desse livro, Contos Negreiros, que faz referência ao navio negreiro, em que a vida dos negros ali no navio, na vinda para o Brasil, são narrados, mas a partir do olhar de um pássaro. Na obra de Marcelino Freire, a gente vai ver que o negro tem voz e tem o espaço de protagonista. O mencionado livro de contos vai dar voz ao marginalizado, como já chamamos a atenção aqui, às prostitutas, aos negros, aqueles que estão à margem mesmo da sociedade. E cabe ressaltarmos que a escrita de Marcelino é caracterizada por muitos hibridismos, por essa mistura de gêneros, por essa nova configuração desses gêneros. Além disso, ele vai escrever também em plataformas digitais, como ele tem um site, Ossos do Ofídio, onde ele publica ensaios que têm um caráter de divulgação da sua obra, mas também um caráter de diário. Outro trabalho que ele também desenvolve é o trabalho enquanto organizador do livro Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século, trabalho que tem por objetivo divulgar a escrita de novos escritores brasileiros. Mais recentemente, ele tem se debruçado para a escrita de romances, que é quando ele diz que vai parar aquele fôlego, aquela sensação de grito que ele tinha quando se inspirava na sua mãe, nas reclamações que ela fazia para escrever os seus contos. Então ele vai dizer que os romances vão ser inspirados no silêncio dos seus pais. O autor, em entrevista ao canal no YouTube Arte 1, ele revela que a princípio foi um pouco difícil partir de contos para romance, tendo que montar um esqueleto para escrever o seu livro Nossos Ossos, que também foi premiado. Então vale chamar a atenção que tanto ele foi premiado na escrita de contos, como na escrita de romances, com o livro Nossos Ossos, que ganhou o prêmio Machado de Assis de melhor romance. Mais uma vez, chamamos a atenção para a voz do marginalizado. Em entrevista, ele vai afirmar que aquele bem-sucedido não tem espaço na sua escrita, ele não se interessa, ele não tem interesse pelo bem-sucedido, ele tem interesse para aquele que, de fato, se encontra nos espaços subalternos, nos espaços que estão à margem dos grandes centros. Nesses romances, a gente vai encontrar a representação do Brasil contemporâneo, com toda a sua violência, assim como também, como afirma o crítico Bruno Zeni, tudo isso vai ser escrito num tom de conversa. Então, a gente se aproxima bastante dos personagens dessa escrita pela forma como o autor estrutura as suas falas. Assim como também essa proximidade com a oralidade não irá excluir o tom poético da escrita de Marcelino Freire, uma vez que, como ele mesmo diz, ele até menciona Manuel de Barros, ele busca nessa escrita uma unidade sonora. Então ele busca essa construção sonora. Ele diz que a mãe dele falava em rimas, mesmo sem perceber. Então a construção sonora vai ter grande relevância, vai ser um ponto a ser ressaltado, além dessa oralidade que irá permear toda a sua obra. Então, para quem quer ler sobre questões existenciais, sobre dúvidas e complexidades do indivíduo contemporâneo, Marcelino Freire é uma ótima opção de leitura. E a Fátima deixa o convite, através do Estrela da Tarde, para que vocês venham a conhecer esse escritor pernambucano.